em busca do milagre. Talvez você necessita de um milagre na sua vida. Eu acho, na verdade, todos nós temos carência de um milagre, carência do poder da ação de Deus na nossa existência. Irmãos, nós vamos ouvir um pouco a respeito da necessidade de buscarmos o milagre. Em busca do milagre. Em busca do milagre. Talvez você necessita de um milagre na sua vida. Eu acho, na verdade, todos nós temos carência de um milagre, carência do poder da ação de Deus na nossa existência. Isto é certo, irmãos. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele abre as comportas dos céus, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em fazer que o milagre venha à existência na nossa vida. Porém, nós vamos observar e vamos ver o agir de Deus na mulher do fluxo de sangue. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25 até o 33, e ouçamos o que diz a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos via sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Amém, queridos? Pai amado, nós te louvamos pela essa graça de estarmos reunidos nessa noite. E queremos clamar que Tu venhas edificar o nosso coração, trazer, Senhor, a revelação da Tua palavra para a nossa vida, e que nós possamos sair daqui edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos, Pai, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há situações que aparentemente não têm solução. Esta mulher estava vivendo uma situação que não tinha solução. A medicina daquela época, os farmacêuticos de hoje, são extremamente mais formados, mais capacitados. Porém, ela sofria com essa hemorragia. A cidade, Cafarnaum, Jesus tinha acabado de chegar. E logo foi chamado por Jairo, que era o chefe da sinagoga, já vista que a sua filha estava numa situação complicada. E a caminho da casa de Jairo, ele deparou-se com a mulher do fluxo de sangue. O agir de Deus, amados, tornou-se uma realidade tão profunda, tão maravilhosa. A graça de Deus se manifestou de uma forma poderosa na vida daquela mulher. Uma mulher que o Senhor não permitiu que seu nome fosse citado no anonimato, porém uma mulher de fé. A fé daquela mulher permitiu que a sua história ficasse narrada nas Sagradas Escrituras, para a nossa edificação, para a edificação das gerações futuras, para todos sempre. Certamente lá nos céus haveremos de conhecer essa que tocou nas vestes de Cristo Jesus. Era uma mulher sofredora, uma mulher que passava por momentos difíceis na sua vida, uma mulher, amados, que certamente estava vivendo um estado de saúde abalado, um estado de saúde frágil, talvez anêmica, enfim, o quadro de saúde dessa mulher não era um dos melhores. Mas foi no meio do seu desespero que ela ouviu a respeito de Cristo Jesus, que ela ouviu a respeito do poder do Senhor, que ela ouviu a respeito daquele que poderia fazer que a sua vida fosse uma nova vida. Muitas vezes, amados, nós estamos numa situação muito semelhante a esta mulher.
a desta mulher. Estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, os problemas nos cercam, as dificuldades nos cercam. Quem sabe a semelhança dela, um problema de saúde, só que nós recorremos aos médicos, recorremos àqueles que cuidam da saúde, no entanto esquecemos do Senhor, esquecemos de Deus. Nós precisamos recorrer ao Senhor, porque Ele pode mudar a nossa sorte em todos os aspectos. No caso dessa mulher, restaurando-lhe a saúde, 12 anos de sofrimento, havia gastado tudo quanto tinha, 12 anos de sofrimento. O Senhor apenas olhou para ela, e ela teve a sua vida totalmente restabelecida. Na verdade, quando o Senhor olhou para ela, ela já havia recebido a cura, porque a sua fé foi grande o suficiente para levá-la a tocar nas vestes do Senhor. Hoje, amados, em nossos dias, é totalmente possível tocarmos nas vestes de Cristo, recebermos dele o poder, recebermos dele o milagre que tanto necessitamos para a nossa existência. Mas há algo interessante e muitas vezes nós não observamos. Esta mulher, ela passava por momentos, além do momento de saúde difícil, desesperador, irmãos, ela também sofria com a religião. A Bíblia diz em Levítico capítulo 15, versículo 19: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Além do problema de saúde, irmãos, ela tinha um problema sério com a igreja, sério com a religião. Haja vista que ela era vista como impura. A igreja, irmãos, a via como impura. Quando eu me refiro à igreja, o sacerdócio da sua época, aqueles que eram o chefe da religião, a via como impura. Haja vista que a lei mosaica apontava para isso. Imagine, irmãos, além do sofrimento, você não poderia recorrer ao sacerdócio, você não poderia ir à igreja, você não poderia tocar, pedir ajuda àquele que de uma forma ou outra pode ajudá-la. Este era o estado desta mulher. Ela vivia como impura. A sua cama era impura, as suas roupas eram impuras, os utensílios da sua casa separados para ela. Não podia sair pelas ruas e conversar com as pessoas. Todo esse estado dessa mulher a remetia a um afastamento completo, da sociedade. Eis o problema tão grande de uma mulher. No entanto, irmãos, mesmo em meio à sua dificuldade, ela lembrou-se de Cristo Jesus. Ela entendeu que Jesus poderia mudar a sua sorte, que Jesus poderia mudar por completo a sua existência, e assim ela o fez, irmãos, assim ela o fez. E está escrito nos versículos 25 e 26, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos via sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Esse era o estado desta mulher. No entanto, amados, quando ela entendeu que Jesus poderia mudar sua vida, ela não parou, ela entendeu que Deus poderia mudar por completo a sua existência, que o Senhor poderia dar uma nova vida. Nasceu no seu coração a esperança, a luz do Senhor envolveu a sua vida, ela ouviu falar a respeito do Messias, e ela não parou, irmãos. Um grande problema que nós temos, e isso é recorrente, é que nós sabemos que o Messias pode mudar a nossa sorte. Nós sabemos, amados, nós cremos na palavra, nós somos cristãos, nós afirmamos que cremos no Mestre que pode, que restaura, que cura, que faz o impossível vir à existência. Nós afirmamos isso, abrimos a nossa boca e declaramos isso, mas muitas vezes não temos a disposição para darmos passos em direção a este Senhor.
Não temos a disposição, amados. Ficamos sentados em nosso canto, esperando que o pastor, esperando que alguém, esperando que um milagre aconteça na nossa existência, mas nós não temos coragem, a disposição, a atitude de nos colocarmos diante do Senhor e apresentarmos a Ele a nossa situação. Quando essa mulher, irmãos, ela ouviu a respeito de Cristo Jesus, quando ela soube que o mestre estava passando em Cafarnaum, a sua cidade, ela não parou. Ela entendeu que era o momento tão esperado, um momento único para que uma mudança fosse operada na sua vida, para que uma transformação acontecesse na sua história, para que tudo pudesse ser restaurado. Irmãos, ela não parou e ficou lamentando. Ela não falou, olha, manda um recado para o mestre para orar por mim. Ela não mandou um recado para Jesus, mas mesmo no seu estado de impureza, não bem vista pela sociedade, talvez disfarçada para que ninguém a reconhecesse, na sua fraqueza, era debilitada, 12 anos de hemorragia, certamente anêmica, debilitada, saúde debilitada, mas mesmo assim, irmãos, ela se dispôs a enfrentar uma multidão, a multidão que cercava a Cristo Jesus, porque ela sabia que Jesus era a esperança, que Jesus poderia mudar. Irmãos, essa é uma visão que infelizmente temos perdido nesses últimos tempos. A visão de Cristo como Senhor. A nossa esperança já não está mais em Cristo Jesus. Nós temos, amados, infelizmente, quando eu falo nós, porque eu me coloco na mesma situação de vocês, nós temos olhado para diversas situações, temos olhado para muitas coisas, mas esquecemos de olhar para Cristo. Temos esquecido de olhar para Cristo Jesus. Domingo, dia do Senhor, quantas igrejas como a nossa vazia? Onde estão as pessoas? Será que onde elas estão olhando para Cristo? Será que estão cultuando o Senhor? Será que estão exaltando o nome santo de Deus? Eis o grande problema. Perde-se a esperança no Senhor. Porque quando nós temos esperança, quando a nossa fé é verdadeira, nós não vamos nos deixar deter, igreja. Nós não vamos nos deixar deter por nada. Por nada. Nós vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos correr para os pés de Cristo, mesmo que manco, mesmo que com o pé doendo, mesmo que com uma situação de saúde não muito legal, mas nós vamos correr para Cristo, vamos correr para a presença do Senhor, porque é Ele que cuida de nós. O Senhor é tudo, é tudo, é tudo, igreja, e nada pode nos deter. Só que nós temos perdido isso de vista, irmãos. E há muitos que, por motivos banais, ficam nos seus lares, esperando que o Senhor os visite, mas Deus não visita aqueles que não têm um motivo plausível para não estar na sua presença. Deus não visita, o milagre de Deus não há de acontecer, o poder de Deus não se manifestará, e ficarão numa vida miserável, uma vida que não tem prazer no Senhor. Versículos 27 e 28, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isto é fé, irmãos, é esperança, isto é fé. Ela não se deixou amedrontar pela multidão que cercava Jesus, que comprimia Jesus. Não, ela se esforçou, ela foi, ela lutou, igreja, ela lutou para estar na presença de Cristo. Hoje nós temos visto que as pessoas não lutam mais para estar na presença de Cristo Jesus, mas querem o milagre de Cristo e não recebem, ficam decepcionados por isso. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir, nada era favorável a ela,
A sua saúde, seu estado de impureza, nada era favorável, mas ela não se deteve, porque o seu coração bateu forte, porque ela entendeu que o milagre estava em Cristo, e ela foi em busca do seu milagre, ela correu em busca do Senhor, que pode dar o milagre, que pode fazer o milagre acontecer. Irmãos, nós temos que entender esta verdade. Eu quero falar para vocês o seguinte: a Bíblia é cheia de histórias. Quando nós lemos a palavra de Deus, vamos deparar com aproximadamente 80% dela de histórias. São narrativas que nós encontramos no livro sagrado. São narrativas que nos ensinam a andar. São narrativas que nos edificam a fé. São narrativas que nos apontam para os céus. E nós, ao lermos essas narrativas, essas histórias, temos que nos espelharmos nelas. Temos que olhar e trazer para nós, permitir que o nosso coração seja alimentado, para que a mesma situação aconteça na nossa vida, para que a mesma situação aconteça na nossa existência. Irmãos, essa mulher, quando ela viu a oportunidade de receber a cura de Cristo, ela jogou para cima tudo quanto tinha. Jogou para cima tudo. E ela não se importou, ela planejou. Veja o que ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes. Ela nem queria ouvir de Cristo Jesus: ó filha amada, receba a cura. Não, ela tinha a certeza absoluta que se apenas tocasse nas vestes de Cristo, a sua vida seria mudada por completo, por completo. Ela planejou, amados, mas ela não permitiu que a sua fraqueza, que as suas dificuldades retivesse, que a segurasse no seu lar. E ela foi ao encontro de Cristo Jesus, e foi ao encontro do Todo-Poderoso. Foi assim, irmãos, pela fé, que ela viu o poder de Deus na sua vida. Aquilo que os médicos não haviam conseguido fazer em 12 anos, consumindo todos os seus bens, mesmo sendo uma mulher impura à luz da lei, mesmo assim, ela recebeu o milagre de Deus, o poder do Senhor. Qual o milagre que você precisa na sua vida? Qual o milagre que você precisa? O que é que tu necessitas de Deus? Você já apresentou ao Senhor, já falou com Deus, você já colocou diante do Eterno o que é que tu precisas? Nós temos que ter foco na nossa vida. O servo de Deus não anda por aí dando socos no ar, no vento. Não, nós como servos do Senhor somos focados no Mestre, porque temos convicção que este é o caminho. É assim que vamos alcançar do Eterno a solução para a nossa existência. E amados, quando essa mulher determinada, corajosa, quando ela foi ao encontro do Senhor, quando ela foi ao encontro do Todo-Poderoso, quando ela tocou nas vestes de Cristo, algo magnífico aconteceu. Irmãos, Jesus, diz a palavra, estava no meio de uma multidão. Ouçamos o texto, versículos 29 até o 33, Marcos capítulo 5. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Diz o texto bíblico que Jesus estava no meio de uma multidão, comprimido por todos os lados, as pessoas tocando no Senhor, as pessoas pegando nele, apertando. E mesmo assim, irmãos, Jesus
sentiu o toque de uma mulher nas suas vestes. Eis a diferença. Um toque de fé, um toque de esperança, um toque de convicção plena que o Senhor poderia mudar a sua sorte, a sua vida. Quantos hoje estão tocando em Cristo Jesus? Quantos? Quantos estão apertando a Cristo, estão recebendo o calor, até mesmo o calor do corpo de Cristo, recebendo, amados, mas não estão sendo reconhecidos por Cristo. O Senhor não sente o toque, o Senhor não sente que eles estão próximos, o Senhor não sente que foi tocado. Por quê, irmãos? As pessoas estão tocando em Cristo, mas não estão crendo que Cristo pode fazer acontecer. Não creem, amados. Crer é certeza. Nós temos que ter a convicção. Essa mulher tinha a convicção, ela tinha certeza plena que Deus poderia mudar o seu quadro, poderia mudar a sua saúde. Ela foi ao encontro do Senhor. Nós muitas vezes vamos ao encontro do Eterno cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de más vontades. Eu vou por isso, eu vou por aquilo, mas não vão pelo motivo correto, que é servir, adorar, glorificar, exaltar, honrar o Todo-Poderoso. Eis o porquê, irmãos, eis o porquê que Cristo não sente-se tocado. Nós precisamos ter o nosso coração cheio da presença, do poder do Todo-Poderoso. E quando essa mulher, uma mulher impura, tocou no Mestre, o Senhor que não tinha pecado, olha só, uma mulher impura, o correto seria Cristo repreendê-la, Cristo não aceitar, porque essa era a situação de Cristo. No entanto, nós vemos que o Senhor olhou de uma forma diferente. Este é o olhar de Cristo. Mesmo que estejamos com a nossa vida impura, mesmo que estejamos com um fluxo de sangue, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, porque Deus quer ser tocado por você, Deus quer ser tocado, o Senhor quer ser tocado, porque Ele tem bênçãos para a tua vida. Irmãos, e quando essa mulher tocou em Cristo, Jesus perguntou aos discípulos: quem me tocou? É aquele momento em que as pessoas acham que o Senhor pirou, quem sabe até sorriram de Cristo, e a resposta foi mais ou menos nesse aspecto: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Responderam os discípulos. É uma loucura, Jesus sendo tocado por todos os lados, e Cristo pergunta aos discípulos, quem me tocou? Irmãos, nós precisamos estar com os olhos abertos, para vermos a face do Senhor, não perdermos a bênção do Todo-Poderoso. Os discípulos, eles não conseguiram ver que havia ali uma mulher de fé, eles não conseguiram entender o porquê da pergunta de Cristo. Eu quero falar para você o seguinte: mesmo que o teu irmão não veja a tua fé, mesmo que aqueles que andam com você não vejam a tua fé, não desista, não sinta-se constrangido em tocar no Senhor, mas pague o preço de enfrentar uma multidão, o preço de enfrentar a fraqueza, o preço de enfrentar a impureza, os preços que necessitam serem pagos. Paguem para servir o Todo-Poderoso. E o interessante, amados, é que Jesus não olhou para aquela mulher e falou: cadê a tua oferta? Cadê o teu dízimo? Não, Jesus não olhou para este aspecto que hoje todos cobram. Jesus olhou apenas para a fé de uma mulher, olhou para a fé daquela mulher, e é isto, amados, que operou o milagre na sua vida. Eu quero falar para você o seguinte: toque no Senhor com o teu coração cheio de fé, toque no Senhor, toque no Todo-Poderoso, porque o Senhor te abençoará, o Senhor moverá grandemente na tua existência. E quando Cristo olhou para ela, Jesus conseguiu identificar a mulher que tocou nele. Jesus é assim, irmãos, todos que tocam em Cristo são reconhecidos. O Senhor nos vê
de uma forma muito pessoal. Ele olha para você, ele te enxerga. E quando aquela mulher tocou no Senhor, ele olhou, procurou e viu a mulher. Diz a palavra, e ela, atemorizada, tremendo, côncia, com certeza, daquilo que havia operado na sua vida, ela prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. É assim que Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, irmãos. Mesmo que sejamos atemorizados pelas situações, pelos problemas, tremendo em consequência daquilo que nos cerca. Mesmo que tudo mostre no sentido diferente, no sentido oposto, mas siga em frente e declare ao Senhor toda a verdade. Fale com o poderoso, fale com o Todo-Poderoso, porque o Senhor mudará a tua vida, Deus te abençoará de uma forma maravilhosa. Irmãos, o nosso grande problema, mais uma vez relembrando aos queridos, o nosso grande problema é que falta-nos a disposição desta mulher. Falta-nos a disposição. Nós não queremos de forma alguma enfrentarmos as dificuldades que muitas vezes se apresentam na nossa caminhada. Nós não queremos enfrentar as dificuldades, nós não queremos, amados, porque estamos contentes, satisfeitos muitas vezes com os nossos problemas. Queremos as soluções, queremos ver o milagre, queremos ver o poder de Deus, mas estamos contentes com o nosso estado. Nós acostumamos com o estado, acostumamos com o sofrimento, acostumamos com o pecado, e isso é um problema seríssimo na vida do ser humano. Mas eu quero falar o seguinte: precisa do poder de Deus, corra para o Senhor, corra para Deus, não te importes com aquilo que hão de falar. Muitos cortaram relações com aquela mulher, a sua família com certeza a abandonou, ela não podia sentar à mesa com filhos se houvesse, com os familiares, ela não poderia ter um convívio social, porque a religião, amados, a lei a proibia, ela era vista como impura, e aqueles que conviviam com ela, tornar-se-iam também impuros. Vê como era difícil a vida dessa mulher. Só que ela não contentou com essa situação, e ela buscou naquele que poderia mudar a sua sorte por completo. Nós temos buscado naquele que pode mudar a nossa sorte? Temos buscado, irmãos? Temos que buscar. Nós temos que correr para a presença do Senhor. Temos que correr. Ela encontrou uma multidão que cercava a Cristo, mas não foi suficiente para desanimá-la. Ela encontrou certamente os discípulos que provavelmente faziam um cerco ao redor de Cristo, mas não foi forte o suficiente para fazê-la desanimar. A sua fraqueza, o seu problema, a sua impureza não foram motivos fortes para deixá-la de ver o Mestre Jesus. E a atitude dessa mulher transformou completamente a sua vida. Uma nova chance o Senhor concedeu, uma esperança reacendeu no seu coração, e uma vida de restauração, uma vida de convívio com os seus, uma vida de saúde, ela recebeu do Mestre Jesus. E eu quero ainda, amados, antes de finalizar esta palavra, o caminho para os céus é desta forma. Todos nós estamos como esta mulher, impuros, vivendo uma vida doente, anêmicos, mas só Jesus pode mudar a nossa história. Só Jesus pode conduzir-nos para os céus. Só Jesus pode dar-nos a salvação. Só Jesus. E lembre-se, a volta de Cristo é iminente. Jesus está prestes a voltar. E você, como está? Subirás com Cristo Jesus? Ou se Cristo não voltar, mas se você partir antes da volta de Cristo, subirás com Cristo?
Estarás com o Senhor ou ficarás nesta terra? Nós temos que nos preparar para que tenhamos um encontro glorioso com aquele que todas as coisas pode fazer na nossa vida. Amém, amados? Essa mulher, queridos, ela precisava de um milagre. Ela foi em busca do seu milagre. A sua situação não era legal, era desesperadora, assustadora, mas não foi forte o suficiente para detê-la. Quando ela ouviu a respeito do Messias, o Messias na minha cidade, o Messias aqui em Cafarnaum, é minha oportunidade, é a minha oportunidade. A esperança encheu o seu coração, a luz do Senhor brilhou na sua vida, e ela foi determinada ao encontro do Todo-Poderoso, cheia de coragem. Ela foi ao encontro de Cristo. Ela não perdeu a oportunidade, mas ela aproveitou a oportunidade. Aproveitemos, amados, a oportunidade de servir a Cristo Jesus e de tocarmos nas vestes do Eterno e sermos restaurados completamente. Amém, igreja? Que nós possamos refletir a respeito deste milagre, entendermos esta história, trazer este conceito de renovação para a nossa vida e vivermos os princípios do Senhor todos os dias da nossa existência. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te glorificamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. E queremos que tu venhas aplicar esta palavra ao nosso coração, para que nós possamos entender a tua verdade, vivermos a tua verdade e sairmos desse lugar com o nosso coração cheio de esperança, Senhor. A esperança, Pai, que nós somos teus servos, que fomos restaurados, curados, lavados, que recebemos o milagre que precisamos para a nossa vida. Ó Deus, move na vida de cada um, para que haja essa consciência, Pai, para que haja essa certeza, e que assim, Senhor, sejam cheios da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe a tua igreja, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 813.